Um assunto que chamou muita atenção ontem à noite foi essa postagem do Bumstead aqui, posando de Men's Physique. Que é isso? Esse aqui é o amigo dele, o Axel Lopes, que era um cara que durante a pandemia ele treinou, o cara cedeu a academia pra ele, eles ficaram amigos, fizeram aí cultivam uma relação até hoje, e o Bumstead postou essas imagenzinhas, porque o Axel compete na Men's Physique, aí ele fez, vai lá, faz umas poses pra gente. E tem duas coisas pra tirar aqui dessas poses e postagens do Bumstead. Vamos ver primeiro as imagens. Eles estão se divertindo, né, cara? O Bumstead brincando ali, pô, sou mó durão, não tem como eu ser Men's Physique. Aí o Axel ajusta aqui as poses dele. Nessa pose aqui, uma foto mais de frente, ele tá bem travado, vascularizado. E aqui ele postou no perfil dele, ele fazendo as posezinhas. O que dá pra tirar de bom e de ruim? De bom, ele tá enorme, ele tá muito seco e ele realmente tá naquela fase de, cara, vai ser difícil ganhar desse homem. Aqui a gente vê que mesmo ele não tendo tanta familiaridade com as poses de Men's Physique, ele consegue posar, ele tem uma habilidade muito grande de pose, ele empilha muito bem a sua coluna aqui e faz uma pose de abdominal bem retinha, você vê a linha de oblíquos bem retinha, bem alinhada. A galera fala do ombro dele, realmente tem o ombro, mas é bodybuilding e no dele mais 15 caras tem essas coisas, e por mais que a gente queira que isso acontecesse, isso acontece, para arbitragem parece que tá tudo ok, então não adianta ficar reclamando muito. Então a parte boa é que ele prova e mostra mais uma vez que ele tá bem, talvez melhor do que nunca, muito seco, muito grande, proporcional, braços melhores, costas aparentemente mais largas. Ele não tem mostrado muitas costas, né? Ele tá mostrando bastante poses de frente e de braço, que realmente deu um up. As pernas também estão muito boas, só que, na minha opinião, pô, e talvez o Jason podia falar, porque o Jason vem muito o canal. Jason, você tá ouvindo aí, cara? Fala pra nós depois o que você achou, se ele realmente seria... Porque a gente pensa assim, o Bumstead na Classic é talvez nesse momento, a esse ponto da história, até o momento, né? O maior Classic da história. Se ele entrasse na Open, colocasse ali poucos, 2, 3 quilinhos, acho que ninguém discorda que ele poderia realmente vencer alguns shows Open. Ah, venceria um Arnold? Não, difícil, mas alguns shows Open de menor importância ele venceria. Agora, a pergunta fica, será que ele venceria um show de Men's Physique, cara? Primeiro que ele não batia o peso, né? Ele teria que tirar peso e tudo, mas supondo que ele, nessa estrutura, proporcionalmente aí, com 10 libras a menos para bater o peso e tal, vocês acham que ele venceria um show Men's? Na minha opinião, a parte não tão boa, a parte ruim, mas falar ruim também acho que não nem encaixa aqui, é que essa bermuda não deixou ele numa proporção muito boa. A bermuda acabou ficando aqui mais alta, ela é um pouco mais curta aqui, mais larga, então ela deu uma impressão de deixar o tronco dele mais curto e alongou a perna, porque ela tá curta aqui. Então ficou uma proporção esquisita, que quando a gente vê o Bumstead de sunga, a gente acaba não percebendo isso, porque as linhas dele acabam escondendo um pouco, mas foi mais pela posição da bermuda e eu quero a opinião de vocês. Mas para você que não quer se preocupar se está bem vestido, se está cheiroso ou não, Tech T-shirt da Insider é a sua melhor opção. Camiseta tecnológica, tecnologia anti-odor, absorção rápida do suor, durabilidade, não desbota, não deforma, a linha não quebra, lava rápido, seca mais fácil ainda. A Tech T-shirt está disponível em várias cores e tamanhos, cara. Tem as cores novas agora também, muitos tamanhos. Ah, não sei que tamanho que eu vou usar. Tem o provador virtual, tem a tabela de medidas. Praticamente impossível você errar o tamanho. E lembrando, semana do cliente. Até dia 22 de setembro, usa o meu cupom, o cupom SHAIN15, que vai te dar 15% off. E como tem muita promoção já de preços remarcados no site, alguns produtos podem chegar até 30% de desconto. Então perde tempo não, corre lá, garante a sua Tech T-shirt ou seu kit com 3 ou com 6 Tech T-shirts. O link tá na descrição, tá no comentário fixado, espero vocês lá. Falando um pouco mais sobre a vitória do Bruno na Europa e sobre a repercussão na mídia internacional, que é uma loucura, né, cara? Quando acontece com os gringos, ninguém abre a boca. Quando é um brasileiro, acontece... Como eu falei já no outro vídeo, eu não sou muito dessa conspiração contra... Mas a gente tá vendo aqui o podcast do Palumbo com o Cris Aceto, e o Palumbo falou algo que é interessante, algo que é importante, e traz à tona mais uma vez uma discussão que eu acho muito importante que se tenha mais vezes. Quando a gente olha aqui o scorecard do UK Pro, a gente lembra que o Bruno terminou em terceiro lugar. Primeiro nas prévias, né? Tava o Andrea Presti, em segundo o Lewis Bridge, em terceiro o Bruno. Lembrando, a Open é julgada e pontuada prévias e finais. Só a Open. Todas as outras, Classic, Men's Physique, etc., são só as prévias. Caso haja uma mudança muito absurda, eles rejulgam e tal, mas a gente raramente vê isso acontecer. E aqui,
O que o Palumbo questiona essa pontuação foi muito estranha e realmente a gente teve que fazer ali um malabarismo para entender, porque cada um dos 3 primeiros teve árbitro dando primeiro, segundo e terceiro para eles, meio misturado. É muito raro acontecer isso aí, de verdade. E nas finais, o Palumbo fala, eles estavam com muita certeza que o Bruno era primeiro, que o Prest era segundo e que o Lewis Bridge era terceiro. Foi unânime. E o que ele chama a atenção, e eu até concordo com isso, tá? Que o Prest terminou em primeiro nas prévias, mas terminou em segundo nas finais. E eles acham que o Prest veio muito melhor nas finais. Eu também acho. Então, por isso que gerou essa coisa que o Palumbo deu uma questionada. Só que o Palumbo fala, eu tô aqui questionando a pontuação e como se faz. Não tô questionando a vitória do Bruno, porque pra mim, realmente, ele tá muito bom. Ele tinha mais músculo, mais proporção. Dá pra entender que ele mereceu a vitória, o Aceto também concorda com ele, o Aceto explica, inclusive, que nessa semana ele voltou ainda mais seco do que ele já tava no outro show, e eles falam, então o mais normal seria o Bruno ter vencido as prévias. E aí entra naquela história de que, cara, no final ele ganhou por 2 pontos. E isso acontece muitas vezes, a gente já vê muitas vezes acontecendo uma virada de segundo para primeiro, ou de terceiro para segundo, com atletas internacionais, onde aparentemente as notas das finais se encaixam pro cara, somente o possível necessário pro cara acabar ganhando. Pode ser que eles considerem o conjunto completo de prévias mais finais e ali, matematicamente, eles fazem dar certo, porque eles entendem que subjetivamente o cara foi melhor e o que ele mostrou como um todo no show foi melhor. Mas é uma discussão que a gente fala, cara, vamos trazer mais clareza, mais objetividade, mais transparência, porque aí ninguém precisa ficar questionando. É que todo mundo falou. Um ou outro cara mal intencionado, foi roubado, não sei o quê, mas os grandes nomes conseguiram enxergar uma vitória do Bruno, concordam com a vitória do Bruno, mas começam a levantar, como eu já venho falando faz tempo, essa questão dos scorecards e como que é feito, como que é explicado. Precisa haver uma maneira mais clara e evidente para que não aconteça esse tipo de questionamento. De repente, logo após o show, a arbitragem central fazer uma reunião com todo mundo e emitir uma nota já de feedback, logo depois um resumo de 5, 10 linhas e depois, após isso, o Tyler vai explicar melhor, com mais clareza, etc, para que se entenda, porque óbvio que você subentende que a arbitragem é confiável. Quando a gente tiver um julgamento mais claro no sentido de por que tal cara ganhou, por que o outro não ganhou, a gente deixa de ter esses questionamentos. Está acontecendo com o brasileiro agora, por isso que a gente chama muito a nossa atenção, mas coisas como essa acontecem aí com muita frequência. Eu lembro de um Arnold, cara, não consigo achar esse scorecard, é um Arnold bem lá atrás, que o Brent Warren, por exemplo, ficou na frente do Kai Green, e naquele momento tinha o posing round, onde eram jogadas as poses, mas ninguém sabia também direito o que era jogado no posing round, e naquele momento o Brent Warren ficou na frente do Kai Green no posing round, do tanto de ponto certinho para ele ganhar por 1 ponto do Kai, porque o Kai tinha ficado na frente dele de físico e tal. Então, às vezes, se percebe que para a matemática do scorecard funcionar e bater com a realidade do palco, acaba tendo que haver ali uma, vamos dizer, matemática criativa. Tô sendo claro? Eu não sei se estou sendo claro. O que eu quero dizer e o que eu quero deixar claro é que muitas vezes eles não conseguem traduzir em números de maneira eficiente o que acontece no palco, e isso acaba gerando algumas dúvidas, alguns questionamentos, e a maneira como é julgado o bodybuilding precisa ser atualizada. Não sou só eu que falo, já tem gente grande lá fora falando também, e acho que todo mundo ganharia com isso, com toda certeza. Saiu a lista do Titans Grand Prix lá na Califórnia, e olha só que legal, cara, o Breno é o primeiro show, é a primeira semana que dá vaga para 2025, e o Breno vai competir buscando a vaga dele, e ele vai enfrentar um grande nome, cara, Michael Dabu, que é top 6 do Olímpia de 2023. Olha só aqui a lista: Bunstead ficou em primeiro, Ramon em segundo, Urska Letícia em terceiro, Brion em quarto, Ruffin em quinto, Michael Dabu em sexto e o Vissers em sétimo lugar. Então o Michael Dabu é um cara bom, vem falando para vocês. E já vinha falando há alguns dias, o Dabu tá diferente, o Dabu tá muito bom, o Dabu tá melhorado, o Dabu, estão falando aí no Mike Sommerfeld, mas o Dabu é o cara que talvez é o cara a ser batido, é o cara que vai ser a surpresa positiva da Classic Physique esse ano. Então é um páreo duro pro Tenente Breno, é óbvio, só que apesar de ser um páreo duro e olhando a retrospectiva, o Dabu tem títulos de Arnold UK, 6º lugar no Olímpia, é um cara que ganha show pro aí com uma certa
frequência, é um cara experiente, é um cara que também pensa muito em estratégia de pose, a gente sabe disso, é um cara que posa bem, é um cara que tem maturidade, é um cara que tem um monte de qualidade. Por esse retrospecto, a gente é levado a entender que a chance de vitória é muito maior pro Michael Dabu. Só que pro Breno é uma excelente oportunidade, cara, de ouro, mas de ouro, de ouro, de ouro. Por quê? Sempre se fala muito do Josema, do José Manuel, que ganhou show, e eu falo, cara, o Josema, ele ganhou um show vencendo caras do segundo e terceiro escalão da Classic Physique. Ele é muito bom, mas ele ainda tem que ser comparado com caras top do Olímpia pra gente ter uma ideia do que ele pode fazer realmente. Assim como o Breno, e eu falei isso, tenho que ser honesto. O Breno ganhou um show que também não é dos mais fortes, então ele tem potencial, assim como o Josema. Vejo até no Breno mais potencial do que no Josema, pela estrutura, pelas linhas, pela proporção. Só que ele ainda tem um caminho à sua frente, de maturidade, de volume, de pose. O Breno não posa bem, tão bem ainda, tá treinando aparentemente, vai melhorar. Mas ele também não tinha essa comparação com alguém grande. E é por isso que ele tem essa oportunidade de ouro de enfrentar um top 6 de Olímpia. Isso muda tudo pro Breno, porque ele deve ficar no primeiro confronto, deve brigar pelo título com o Michael Dabu, e ele vai ficar do lado do Michael Dabu, que é esse top 6 do Olímpia, que deve trazer o seu melhor físico até hoje. Então a gente vai ter uma ideia muito boa de como o Breno fica perto de um top 6 do Olímpia. Vai ser difícil ganhar? Vai. É muito difícil? É. Mas tudo pode acontecer no palco, e na pior das hipóteses, ele vai ficar perto de um cara que é muito bom, muito conhecido, que tem muita mídia, tem muita moral na NPC, tem muita entrada ali, e vai ser uma grande vitrine para o físico do Breno. Se ele conseguir levar o Dabu ao limite, vai ser super importante. Ele chega no Olímpia com outra visibilidade, com outra visão. E se acontecer dele ganhar, cara, aí nossa, nem se fala. Mas, na pior das hipóteses, é uma oportunidade de ouro pro Breno e pra gente entender um pouco melhor como que ele pode ficar e como que ele tá dentro deste cenário aí. Quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim, vou ficando por aqui, eu já volto com mais vídeos. Valeu!